A Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo publicou um artigo chamado Face Cultural do Bolsonarismo explica destruição de obras de arte. O artigo faz referência aos eventos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro, em que diversas obras de arte foram vandalizadas. O artigo é assinado por Francisco Bosco, que teria sido presidente da Funarte durante o governo de Dilma Rousseff. Pois bem, no subtítulo aqui do artigo consta: agenda reacionária que sonha em resgatar alma cristã se opõe à ideia de nação mestiça e cosmopolita. Pois bem, então o artigo ele associa bolsonarismo com oposição a uma nação mestiça. É interessante, isso chama atenção, porque durante o governo Bolsonaro não houve uma política de oposição à mestiçagem como se observou durante o governo Dilma e durante o governo Lula, no qual havia uma política explícita, assumida, contrária a mestiços e à mestiçagem. Uma política de classificar pardos como negros, como no Estatuto da Igualdade Racial, uma política de promover o apartheid indigenista, criando territórios exclusivos para a raça índia, com limpeza étnica de população não índia, em sua maioria população mestiça, descendente dos próprios índios. Então, o governo Dilma e o governo Lula, e a política do PT racial, é uma política contrária à nação mestiça. Pois bem, mas o texto ele se concentra mais em artigos no pensamento atribuído pelo autor ao ex-ministro do governo Bolsonaro, Ernesto Araújo. Ele diz que o Ernesto Araújo defenderia uma nação cristã, uma nação que estaria acima do Estado e uma nação que não incluiria a mestiçagem na sua identidade. O texto é interessante porque ele toca em alguns pontos. Bem, o primeiro ponto aqui é que o texto ele critica a ideia de que a nação seria superior ao Estado, que a nação seria superior ao Estado. Ele faz essa crítica ao Ernesto Araújo. E ao mesmo tempo ele fala que o texto opunha uma ideia de nação mestiça. Pois bem, isso é interessante, porque, ora, a ideia de que a nação é superior ao Estado, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Quer dizer, uma nação ela é superior ao Estado. Nós temos na história vários exemplos disso, né? Estados que são criados para servir a determinada nação. Há nações que existem, que têm um Estado, perdem seu Estado, depois recuperam seu Estado de novo. O caso dos hebreus é um exemplo disso, né? Os judeus tinham a sua nação no mundo, o seu Estado no mundo antigo. Depois eles têm um grande período de quase 2000 anos sem ter um Estado próprio e depois recuperam de novo, recriando em 48 um Estado para aquela nação. Tem o caso dos poloneses, a nação polonesa. Houve um período que a nação polonesa não tinha um Estado. Em determinado momento ela passou a ter um Estado polonês. Ou seja, a nação independe do Estado. Então isso é uma questão que ocorre em diversas nações do mundo, né? Que a nação ela independe do Estado e que o Estado existe para servir a nação. Pois bem, segundo ele, o pensamento aqui do Ernesto Araújo, que ele desenha como sendo a ideia do bolsonarismo, ela colocaria essa nação acima do Estado só que essa nação não incluiria a questão do mestiço. Pois bem, o discurso então defendido aqui pelo autor do texto é que na modernidade que essa ideia de nação se perdeu e que na modernidade foi
incluída a questão do mestiço, foi incluída a questão do Estado, mas na realidade, ao fazer isso, ele está eliminando a questão de nação mestiça. Porque a ideia de nação mestiça, qual é? É que nós, aqui no Brasil, havia os índios, chegaram os portugueses, que eram brancos, europeus, cristãos, se mestiçaram com esses índios, dando origem aos primeiros mestiços, os caboclos. Esses mestiços, grande parte deles virou também cristã e uma parte dele permaneceu com a cultura índia. Quer dizer, mas eram uma nova identidade. Pois bem, com a chegada dos africanos, a mestiçagem foi se ampliando e a mestiçagem, esse Brasil mestiço, foi formando uma nação mestiça, surgida da mestiçagem entre esses índios nativos, portugueses e pretos africanos trazidos para o Brasil pelo escravismo. Então, da mestiçagem, da fusão desses três, é que surge a questão da nação mestiça. Então, essa nação mestiça, ela precede a independência do Brasil. Já havia uma nação mestiça no Brasil antes da independência. Tanto que antes de surgir o Império do Brasil, em 1822, com a independência do Brasil, já havia antes o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Então, o Brasil ele era entendido, a partir da criação do Reino Unido, como uma identidade própria, distinta da portuguesa, com uma personalidade própria, até mesmo sendo parte de um Reino Unido. Ou seja, um Reino Unido implica que eram três reinos agindo como um único. Então, esse sentido de nação mestiça, ela não coaduna com a ideia de que ela teria surgido só com a modernidade ou com o movimento modernista, como coloco aqui, no início do século XX. Na realidade, não é isso. A ideia da nação mestiça, ela é anterior à independência do Brasil. Já havia uma nação mestiça. A independência do Brasil simplesmente é o momento em que essa nação mestiça passa a ter o seu Estado, que é um Estado que deve servir a nação brasileira, que surgiu também do processo de mestiçagem. A partir do mestiço brasileiro, surge a nação brasileira, que ela é distinta dos índios que existiam aqui, que é distinta dos portugueses, que é distinta das etnias dos povos africanos que vieram para cá. É essa que é a nação mestiça. E é interessante também aqui que ele fala, se opõe a ideia de nação mestiça e cosmopolita. Ora, isso também é algo meio contraditório, porque a mestiçagem, ela admite um cosmopolitismo. Mas, no processo de mestiçagem, o cosmopolitismo tende a desaparecer pela mestiçagem. Porque quando você tem uma sociedade em que você tem aqui a colônia dos descendentes de italianos, a colônia dos descendentes de japoneses, com o tempo essas duas colônias podem ir se fundindo e chegar no momento que você tem uma população descendente de italianos, descendente de japoneses, e que não é mais italiana e não é mais japonesa. É uma população mestiça, ítalo-descendente e nipo-descendente, mas uma única nação. Ou seja, a mestiçagem ela tende à homogeneidade. Essa que é uma questão importante. Pois bem, aqui, por exemplo, é interessante que ele cita, aqui no texto dele, no entanto, as mulatas de Didi Cavalcante, o flautista de George, cita aqui até a Pessoaria de Buller Marx, obras. É interessante ele citar o quadro As Mulatas de Didi Cavalcante. Logo a palavra as mulatas, que se refere a um termo que é tão atacado hoje em dia pelo negrismo, defendido pelo petismo, defendido pela política racial do governo Lula, defendido pela política da ex-presidente Dilma Rousseff. Isso a gente destaca também. Outra coisa que ele coloca aqui, citando a questão do Ernesto Araújo, o problema é que essa nação, com Deus, vai contra os sentidos culturais mais singulares que o Brasil foi capaz de produzir e que permanece sendo nossa maior contribuição civilizatória ao mundo. Ora, a nação brasileira, ela surgiu e foi unificada pelo cristianismo. Quer dizer, foram os conquistadores portugueses, foram esses conquistadores que se fundiram com as diversas etnias índias, com as diversas etnias africanas, formando o povo mestiço. Quer dizer, se o índio
dá ao mestiço brasileiro o seu caráter nativo e à nação brasileira, porque a nação brasileira é uma nação nativa, porque originária de índios, ao mesmo tempo esse português cristão, ele dá à nação brasileira uma unidade, um senso de unidade. Então, a cultura cristã, ela é uma cultura fundadora da nacionalidade brasileira. Então, ela não é um detalhe. Ela está na essência da identidade nacional brasileira. Você não pode defender a nacionalidade brasileira e, por consequência, a identidade nacional brasileira, defender o Brasil e atacar o cristianismo. Há uma contradição nisso. Porque o cristianismo é parte essencial da identidade nacional brasileira. E se o cristianismo é parte essencial da identidade nacional brasileira, Deus é parte essencial da identidade nacional brasileira. Seria como você dizer, olha, eu defendo a cultura grega, mas eu acho que todos os templos de Zeus devem ser derrubados. Os templos de Júpiter, Saturno, aquelas obras que se referem aos deuses da antiga Grécia, todos eles devem ser colocados abaixo. Seria como alguém dizer assim, olha, eu sou um nacionalista, ou eu sou um defensor. A nacionalista não, que esse autor aqui, ele é antinacionalista. Mas alguém dizer assim, eu defendo a identidade, a cultura egípcia, mas eu sou a favor que derrubem as pirâmides, que destruam todos esses templos dos antigos deuses do Egito, que se apague o passado original do Egito. Então não existe isso. Você não pode dizer que defende a cultura brasileira, que defende a nacionalidade brasileira, que defende o Brasil brasileiro e ser contra Deus. E atacar a Deus. Não há como você fazer isso. É uma contradição, porque Deus é um elemento fundamental do cristianismo. E o cristianismo é um elemento fundamental da formação da nação brasileira. A nação brasileira, ela não foi fundada por ateus, ela não foi fundada por laicistas, ela não foi fundada por comunistas, ela não foi fundada por esses grupos. A nação brasileira, ela foi fundada por índios que tinham suas crenças religiosas, a crença também nos seus deuses, por pretos, africanos também tinham as suas crenças em diversas divindades africanas e também, inclusive, pretos cristãos que vieram para cá, que vieram escravos africanos já cristianizados para o Brasil, e pelos portugueses que eram de uma cultura católica, uma cultura cristã, uma cultura que acreditava em Deus. E foi o elemento unificador da nação. Então, esse discurso aqui, ele, na realidade, ele não se sustenta, ele é contraditório. Pois bem, isso é muito importante, porque muitas vezes a esquerda cria discursos que são lançados como sendo discursos das minorias e, na realidade, é um discurso da esquerda em que ela usa o elemento da minoria para tentar adaptar o discurso dela. E nesse texto aqui nós vemos isso. É alguém tentando usar a questão do mestiço para adaptar ao discurso da esquerda, ao discurso comunista, que é um discurso, na realidade, contrário à identidade mestiça brasileira. Pois bem, e aqui ele cita depois, de novo, nem mulatos, cafuz, ou mamelucos, nem machixe, samba, chulé, ou pelé. Aqui ele faz uma referência, de novo, à questão dos mulatos, cita essa palavra que virou praticamente proibida e tão atacada pelo governo Dilma, pelos governos também do presidente Lula. Pois bem, então, aqui ele cita também uma outra referência nisso, fazendo uma referência aos evangélicos, né? Desafio imenso a exigir um outro texto como sugestão nesse sentido. Será preciso, por exemplo, integrar os evangélicos à cultura brasileira de prestígio. Por acaso a cultura evangélica não é de prestígio, não? Quer dizer, os evangélicos nunca criaram grandes intelectuais, os evangélicos nunca criaram pensadores de primeiríssima linha. Basta ver um estudo de pensadores, cientistas, filósofos, para ver a quantidade de evangélicos, de protestantes de primeiríssima qualidade. Eles não vão ser prestigiados por um Caetano Veloso. Por Caetano Veloso, uma pessoa que se identifica como mulata, mas ao mesmo tempo faz o L do governo Lula, que faz uma política contra mulato. Quer dizer, também existe isso. Existe aquela pessoa que diz, eu sou mestiço, mas eu politicamente apoio quem é contra a identidade mestiça. Quer dizer, então é esse tipo de pensamento que tem
por aí. Mas fica só esse vídeo já foi mais longo do que deveria ter ido. E fica aqui. É interessante a pessoa ler esse tipo de texto. Eu não sou contrário a pessoa ler texto, eu não sou comunista. Comunista normalmente ele só gosta de ler aquilo com que ele concorda. É por isso que os regimes comunistas em geral censuram a ideia das pessoas. Porque eles não engolem, eles não suportam, eles não toleram um pensamento divergente. Eu acho que eu nasci com essa coisa. Para mim não há problema nenhum ler textos de pensadores divergentes, que é até bom, porque melhora o nosso grau de argumentação e a gente está disposto a argumentar e a contestar. Nós não estamos, não é do nosso viés sair censurando os outros. Então, para as pessoas que queiram se aprofundar mais nisso, podem ler esse texto e vocês vão ver ele como um exemplo desse tipo de discurso. Um discurso contrário à identidade mestiça, mas que é apresentado como se fosse. E, ao mesmo tempo, é um discurso útil para a direita entender isso. Que muitas vezes a direita não percebe isso. Às vezes a direita é atacada como sendo racista, mas quem fica defendendo territórios exclusivos para a raça índia no Brasil, são partidos de esquerda, como PT, PCdoB, que defendem territórios exclusivos para a raça índia, que atacam a identidade mestiça, que acham, que defendem a ideia de que o pardo deve ser classificado como negro, o que segue uma antiga costume, ideologia de que ser de raça seria superior a ser mestiço. Pois bem, então, como nós temos dito, esses governos que tem aí, eles têm tido uma política que combina com diversas ideologias racistas e nazistas. Racistas como o nazismo, por exemplo, a ideia de que ser de raça é superior a ser mestiço. Quer dizer, ninguém está inventando isso. Basta estudar o nazismo, basta estudar a ideologia da Ku Klux Klan, basta estudar a ideologia do apartheid e você comparar com a ideologia do Partido dos Trabalhadores, para entender se nós estamos exagerando em dizer que a ideologia do Partido dos Trabalhadores é uma ideologia de cunho racista ou não. Pois bem, então fica aqui essa mensagem, esse texto para quem quiser ler e confirmar o que nós estamos dizendo aí, mas principalmente para as pessoas que são realmente antirracistas saberem responder a isso. Porque no momento nós observamos muito isso, pessoas que defendem ideologias racistas, conscientemente ou inconscientemente, ou sem saber que aquela ideologia é racista, acusando os outros de serem racistas. Em regra, os nacionalistas, em regra, pensadores de direita. Então fica aí essa mensagem.